O que vai impactar na sua vida, agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, para abrir os nossos estúdios aqui no Mercado Central, uma presença para lá de ilustre. Nós temos o prazer de receber o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, que já veio aqui algumas vezes como pré-candidato, como candidato, como governador, e hoje, para inaugurar essa presença da Super aqui no mercado, está com a gente nessa manhã. Governador, primeiro, muito obrigado por nos atender, bom dia, é um prazer recebê-lo na Super e hoje, excepcionalmente, de maneira muito especial aqui no mercado. Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvinte. É um grande prazer estar aqui de volta na Super, principalmente pelo local agradável que vocês me convidaram aqui hoje. Pois é, eu quero até fazer esse reconhecimento de público, minha gente, porque atrair quem ocupa cargo público para um espaço como esse, em que o cidadão está aqui, ele pode vir aqui ao estúdio da rádio, se quiser conhecer o governador, é fácil ter o acesso. Não é uma coisa muito simples, né? Então fazer até de público esse reconhecimento, governador, da sua presteza em nos atender, da sua equipe de assessoria que está aqui presente também, porque é de se registrar aquilo que deveria ser regra no Brasil, mas nós bem sabemos que nem sempre é, ou seja, a proximidade do homem público com a população. Então quero fazer esse reconhecimento de público ao senhor aqui por ter aceitado esse nosso convite no primeiro momento, quando a Thalita fez esse primeiro contato com a sua equipe. Muito bom tê-lo com a gente. Eu é que agradeço, e realmente nós estamos aqui para quebrarmos as regras. Eu falo que no Brasil, a classe política da qual eu faço parte hoje, de certa maneira, levou adiante, infelizmente, os hábitos da monarquia, como se fosse uma casta diferente. E nós sabemos que quem está eleito é pago pelo povo e deve estar sempre prestando contas. Ô, governador, antes da gente falar de política propriamente dita, eu queria falar com o senhor a respeito do Mercado Central. Logo na abertura do jornal aqui, por volta das 7h15 da manhã, eu estava falando a respeito desse sentimento de mineiridade que o mercado também representa para todos nós. Muito mais, às vezes, para o cidadão de Belo Horizonte ou região metropolitana, porque está aqui pertinho, mas tanto turista que vem, as pessoas quando vêm do interior aqui para a capital, que vêm conhecer o mercado. O senhor vem da querida cidade de Araxá, mora aqui em Belo Horizonte há relativamente pouco tempo, mais precisamente acho que desde a campanha do ano passado, né? O senhor já criou esse vínculo com o mercado? Sei que não é a primeira vez que o senhor vem aqui, e por isso a pergunta: e qual vínculo tem o governador Romeu Zema com esse espaço aqui mineiro, democrático, plural e amplo do mercado? Rodrigo, eu gostaria de estar visitando o Mercado Central com uma frequência muito maior do que faço. Infelizmente, o ano passado, na correria da campanha, eu fiquei muito mais tempo no interior do que na capital. Eu percorri mais de 200 cidades. A capital, por estar no centro do estado, acabava servindo como um local de apoio. E o pouco tempo aqui, sempre com muitos compromissos. E agora, como governador, as minhas saídas na rua acabam sendo um pouco dificultadas. Até a equipe de segurança tá sempre junto e eu não tenho aquela liberdade que eu tinha antes. Mas o Mercado Central é um marco, é um lugar especial aqui na capital. Para quem gosta de encontrar um queijo bom, um café bom, uma quitanda boa, vir almoçar uma comida que agrada, é o lugar ideal. E gostaria muito, como eu disse, de estar mais frequente, mas infelizmente a vida atual não está me permitindo. E lembrando que a cidade administrativa está bem distante daqui, aonde eu fico a maior parte do meu tempo. Se fosse próximo, eu ainda poderia estar arriscando vir almoçar eventualmente. Mas vai chegar o dia, com certeza, de eu privilegiar mais esse lugar tão especial. Que bom, então, governador, que o senhor está aqui com a gente hoje, inaugurando essas 2 semanas especiais que a Rádio Super faz aqui no Mercado Central. Vamos falar de política, 11 meses de governo, e qual o balanço que o senhor faz? Primeiro, bom dia, Thalita. Bom dia. É um prazer estar aqui. Thalita, eu diria que nós avançamos muito nesses 11 meses. Não fizemos nenhuma obra excepcional, mas apagamos muitos incêndios. Eu diria que o principal dele foi não deixarmos as prefeituras quebrarem. Os 853 prefeitos hoje já sabem que eles podem contar com os recursos do Estado. O Estado não está mais deixando de repassar aquilo que é de direito dos prefeitos. Esse, na minha opinião, foi o principal feito. Além disso, você sabe, nós pagamos o 13º salário do ano passado,
que o último governo ficou prometendo até o último dia e foi embora sem pagar e deixou esses quase 3 bilhões para nós arcarmos. Acabamos de pagar ele agora em outubro. E outro ponto que eu diria muito importante foi selarmos um acordo com os municípios, que foi sacramentado pelo Tribunal de Justiça. Pactuamos com a MM, o Gilvan participou ativamente, o presidente, do maior acordo já feito no estado, 7 bilhões e 300 milhões, aonde o governo se compromete a pagar os municípios em 30 meses. Esses, eu diria, foram os nossos maiores avanços. E além disso, aquilo que depende de gestão está caminhando muito bem. A criminalidade nos menores índices dos últimos anos, a geração de emprego indo bem, longe de resolver o 1,5 milhão de desempregados que Minas tem, mas já conseguimos criar 110 mil vagas com carteira assinada até setembro. E eu diria que mais notícias boas virão. No início do ano, o Ministério da Educação vai divulgar o novo IDEB. Minas vai ter avançado bastante na educação também. Apesar das críticas, eu gosto de saber se o aluno está aprendendo mais e não se tem gente criticando a educação. E vai ter muito aluno aprendendo mais no nosso governo. Governador, a relação com a Assembleia Legislativa tem sido apontada pelos seus críticos como algo que ainda precisa evoluir na sua gestão até aqui. Nós recebemos constantemente no Café com Política deputados estaduais. E eu pergunto para o senhor, o que o senhor tem feito para poder aprimorar essa relação, para além da chegada do secretário Bilac Pinto, que nós já ouvimos elogios, inclusive, à chegada dele, mas esses mesmos deputados que fazem essa crítica apontam que a relação ainda precisa evoluir. Não apenas os estaduais, mas os federais também dizem que é uma relação que precisa ser ampliada, melhorada, enriquecida. Rodrigo, primeiro nós temos de lembrar que o legislativo, não só em Minas, como em todo o Brasil, principalmente no nível federal, tomou um protagonismo muito maior esse ano do que em todos os governos anteriores. Essa quantidade de partidos que fez ocorrer uma pulverização do poder tem demandado muito mais esforços. E você tem visto que para o governo federal não tem sido fácil. E para nós aqui em Minas, talvez a situação seja até um pouco mais difícil, porque o Partido Novo não tinha histórico, isso gera desconfiança. O governador Romeu Zema não havia ocupado cargo público, isso também gerou desconfiança, mas passado 11 meses, eu diria que nós avançamos muito. A Assembleia criou a Assembleia Fiscaliza, viu que o nosso governo é competente, é sério, está fazendo tudo o que é possível, e credibilidade você leva tempo para conquistar. Não é o namorado que chega para a moça e fala, eu sou bonzinho, e a moça vai acreditar. Com o tempo ela acredita. E agora eu diria que a Assembleia realmente está vendo para o que viemos. Nós viemos para fazer o que é certo, nós viemos para melhorar Minas Gerais. E isso, é claro, ajuda no relacionamento. Estamos longe de ter um relacionamento ideal, e na minha opinião isso nunca vai acontecer, até porque a Assembleia cabe a ela criticar e fiscalizar o executivo. Ela é o pai exigente do executivo e deve fazer bem essa tarefa, e isso é que faz a democracia andar. Então vejo que estamos caminhando bem. Tivemos problema no pagamento das emendas parlamentares, não porque não ficou o recurso disponível, mas devido a trâmites burocráticos, mas isso está sendo destravado. Havia muitas mudanças em contas correntes, em emendas, e nós estamos agora colocando e regularizando isso. Como que o senhor classifica a oposição na Assembleia, em especial a oposição feita pelo PT, governador? Thalita, a oposição sempre tem de fazer o papel dela, e eu diria que especialmente o PT faz isso muito bem. Dentro do PT nós temos pessoas muito ponderadas. Eu conheci pessoalmente, tive o prazer de conhecer o André Quintão, que é um deputado, eu, na minha opinião, diria especial, uma pessoa que entende os problemas de Minas, que quer
apesar do partido que ele representa, solucionar as questões. E vejo que temos também aquela oposição que quer só holofote, que quer falar que está tudo errado, que nada está acontecendo. O parlamento é uma mistura, tem muita coisa boa e tem algumas coisas que precisariam melhorar, mas diria que estamos caminhando bem, respeito todos, toda opinião é bem-vinda e vejo que há um amadurecimento muito grande. Hoje o parlamento de Minas tem ciência dos problemas do estado, até porque nós expusemos sem nenhuma restrição, o que o último governo ficou ocultando durante os 4 anos. Governador, eu quero falar com o senhor a respeito dos pagamentos para o funcionalismo público. Essa é uma pergunta que foi feita aqui, evidentemente, por diversos ouvintes ao tomarem conhecimento da sua presença com a gente nesta manhã aqui no Mercado Central. É o caso da Ângela, por exemplo, lá de Santa Efigênia, que é servidora pública aposentada, servidora da educação. O senhor tem anunciado que se o governo conseguir a antecipação dos recebíveis do Nióbio, que vai ser possível pagar o 13º salário dos servidores públicos em dia e que é possível também, por fim, a esse parcelamento incômodo, né, que já dura desde fevereiro de 2016 para o servidor mineiro. Aí eu faço algumas perguntas para o senhor para que o senhor possa nos explicar. Primeiro, o senhor está confiante de que a Assembleia vai aprovar isso a tempo realmente de colocar esses pagamentos em dia? Segundo, a antecipação dos recebíveis do Nióbio diz respeito a uma receita a qual o Estado já tem direito e que o Estado vai antecipar o recebimento desse dinheiro. Essa conta vai ficar para outros governantes daqui a muitos anos, como o senhor mesmo enfrentou de pagar a dívida que o senhor não fez lá atrás, mas é obrigado a pagar agora, por exemplo? Rodrigo, vamos por etapa. Primeiro, o meu maior sonho é colocar o pagamento do funcionalismo em dia. Isso é dignidade, né, governador? É dignidade. Eu fui empresário a minha vida toda e, graças a Deus, sempre paguei todos que trabalharam comigo em dia. Quando você não paga em dia, você afeta negativamente a vida das pessoas de uma forma intensa. Todo mundo tem compromisso, tem conta de energia, tem cartão de crédito para pagar, tem mensalidade escolar, tem remédio, etc. E isso é um desastre. E o último governo foi muito irresponsável nessa questão. Se a Assembleia votar isso com mais agilidade, vai contribuir muito, e vejo que a Assembleia está muito sensível a essa questão. Mas eu lembro que depende também dos trâmites junto às instituições financeiras. Ninguém que vai financiar uma casa entra no banco e já sai com esse empréstimo pronto. Muitas vezes leva-se algumas semanas, 45 dias, 2 meses, mas tudo que é possível fazer, nós estamos fazendo. Eu gostaria muito de pagar o 13º esse ano e colocar a folha de pagamento em dia. A outra parte que você perguntou, se nós estamos levando a conta para o governo sequente, não. O que nós vamos deixar de herança para qualquer governo que venha a ter após o nosso é um estado muito, muito, muito melhor do que o que nós pegamos. Até porque essa receita de 1 bilhão por ano que a Codemig tem e que nós estamos antecipando é uma fração do que nós já estamos gerando de economia no estado. Nós vamos deixar uma herança bendita e não uma herança maldita para o meu sucessor, seja lá em que data isso acontecer. O meu governo é um governo responsável, é um governo que está enxugando gastos como nunca foi feito em Minas Gerais. E eu tenho feito questão de ser o exemplo. Moro na minha casa, não uso as aeronaves, exceto estritamente quando necessário e a trabalho e assim por diante. E só lá no Palácio Tiradentes, aonde eu trabalho, R$100 mil de economia por mês com energia elétrica. Qualquer um que for lá vai ver que dos 9 elevadores só funcionam 3 hoje. Por que governador tem de ter elevador privativo? Ele não é rei, ele não vai pegar germe, doença com os outros, então uso o mesmo elevador e vejo que estamos passando por uma mudança aqui em Minas, uma mudança de que o Estado precisa lembrar de que ele existe para prestar serviço e não para privilegiar determinados grupos. Governador, o senhor disse numa entrevista recente que o Estado tem uma proposta de reforma da Previdência. O que é essa proposta? Thalita, eu continuo otimista de que a reforma virá de Brasília, até porque
o governo federal sabe que aprová-lo em 27 estados e 2.108 municípios que têm regime próprio será muito mais difícil do que fazer isso lá de forma concentrada, de forma única. Mas caso não seja aprovada, nós temos aqui o nosso plano e vamos encaminhar para a Assembleia no início do ano um projeto de lei aonde nós estaremos adequando as regras do funcionalismo público de Minas às mesmas regras que aconteceram na reforma da Previdência. O senhor acha que tem alguma distorção naquele projeto que foi aprovado e agora já promulgado, inclusive pelo Senado no ano passado, e que haveria, por exemplo, para a realidade de Minas Gerais alguma diferença, ou é ipsis literis, é a mesma coisa daquilo que a gente viu tramitar lá em Brasília, governador? Rodrigo, a reforma da Previdência sofreu algumas interferências indevidas. Na minha opinião, todos têm de trabalhar no mínimo 35 anos. Na minha opinião, homem e mulheres não tem tanta diferença. Na minha opinião, na maioria dos países são tratados de forma igualmente. Aqui no Brasil ficou diferente. Respeito o que foi decidido, mas é a reforma possível no momento. Talvez não seja a ideal. Provavelmente, num futuro, deveremos ter mais alguns avanços. Mas o importante é que essa questão ficou parada aí 30, 40 anos, enquanto o Brasil envelheceu, enquanto houve uma mudança demográfica muito grande, e pelo menos agora nós tivemos um avanço que vai ajudar a amenizar o desequilíbrio nas contas públicas. Não vai resolver totalmente, mas elimina boa parte do desequilíbrio. Quando o senhor fala que as regras deveriam ser as mesmas para homens e mulheres, governador, a gente não deveria considerar que no caso da mulher em especial, elas muitas vezes estão ainda no estilo de sociedade que nós temos, lamentavelmente ainda muito machista, deveríamos pensar que elas muitas vezes têm uma jornada dupla, às vezes tripla, porque ela trabalha fora, ela chega em casa, ela vai cuidar da casa, ela vai cuidar dos filhos, uma jornada que vai muito além do que aquela jornada que são ali, digamos, as 8, 9 horas de trabalho por dia. O senhor não acha que aí no caso das mulheres algo deveria ser pensado com um pouco mais de atenção, para quem sabe um dia a gente chegue a esse ponto de que a mulher de fato não viva essa jornada dupla, tripla que a gente tanto fala? Rodrigo, concordo totalmente. Uma sociedade machista como a nossa, infelizmente, demanda um maior esforço da mulher, e é necessário que essa visão mude, o que ainda prevalece aqui no Brasil, infelizmente. Mas vejo que, apesar dos pesares, dos feminicídios, que infelizmente ainda são uma praga que assolam a nossa sociedade, nós temos feito avanços. Mas a mulher hoje é sobrecarregada, sim. Mas se a mulher quer ter os mesmos direitos do homem, eu sou da opinião que não podemos estar privilegiando, mas sei que a mulher tem a questão da gravidez, tem do trabalho doméstico, como você bem disse, e precisa ter um tratamento diferenciado nesses casos. Governador, qual é a relação do senhor com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil? O senhor o vê como um adversário a ser batido em 2022? Thalita, de forma alguma. Eu vejo que o prefeito Calil tem feito uma boa gestão, tem sido bem aprovado, e lamento não estar com os recursos como para as outras 852 municípios de Minas em dia, com relação à prefeitura de Belo Horizonte. E o que eu tenho escutado são elogios a ele, e não tenho nenhuma restrição. Ele tem toda a liberdade de se recandidatar, e parece que é o que vai acontecer, e torço para que Belo Horizonte venha a ter um ótimo prefeito. Ainda não sei quem serão os candidatos. A gente pergunta no sentido de que muito se ouve dizer nos bastidores políticos, governador, que o prefeito Calil, ele vai se candidatar. Todos nós sabemos aqui que há uma chance grande até dele ser reeleito aqui na capital mineira, mas já pensando numa eventual candidatura ao governo do estado em 2022. Eu sei que está longe, né? Nem perguntei ainda se o senhor pretende se candidatar a um segundo mandato em 2022, mas é inevitável a gente levantar esses assuntos. E aí por isso essa pergunta de se ele não seria um adversário a ser batido, ou se o senhor se preocupa com essas pretensões aparentes que o prefeito de Belo Horizonte tem. Rodrigo, um ano antes da eleição do ano passado, eu nem sabia que eu iria disputar a eleição.
E nós estamos falando de uma eleição que vai ser daqui a 3 anos ainda. Tem tanta água para poder passar em e agora da decoração da casa que nós nem fizemos o projeto e nem compramos o terreno para construir. Então é algo que nem me preocupa. Eu não gosto nem de pensar, porque é um futuro muito longe. Muitas coisas vão acontecer nesse meio do caminho e muitas coisas mudarão com certeza. Vamos pegar casos mais práticos, aonde nós podemos atuar mais. Governador, o seu vice, o Paulo Brant, disse não ter havido dolo na tragédia da Vale, né? Da Vale na tragédia em Brumadinho. Mas as CPIs e as investigações mostram justamente o contrário. Essa é uma posição do governo Zema ou uma posição, uma opinião pessoal do vice-governador? Thalita, eu até estou tomando conhecimento agora, através de você, dessa declaração. Eu acredito, no inquérito que o Ministério Público, a Polícia Civil estão conduzindo, eles é que dirão se houve ou não dolo por parte da empresa. E eu pergunto para o senhor ainda sobre essa questão da tragédia, governador. Todos nós mineiros, claro, ficamos condoídos com aquilo que vimos em Brumadinho, com aquilo que vimos em Mariana, que recentemente completou 4 anos também daquilo tudo que aconteceu em Mariana e nas outras cidades também. Vimos a aprovação de um projeto de lei na Assembleia que tenta endurecer a mineração. Mas percebemos, por outro lado, também um processo de facilitação dos licenciamentos ambientais em Minas. O senhor tem dito isso muito desde a época da campanha, que o licenciamento ambiental ele precisa ser desburocratizado em Minas. Era uma reclamação de empreendedores, mas por outro lado nós tivemos essas tragédias que tanto nos chocaram. Como é que fica o meio do caminho? É possível encontrar, o governador, uma solução de consenso para que nós não deixemos de avançar economicamente no estado, não deixemos o progresso de lado, mas para que não tenhamos mais fatos como esses que tivemos em Brumadinho e também em Mariana? Rodrigo, é plenamente possível conciliar. É só olharmos aí para países como Canadá, como Austrália, onde há uma atividade de mineração talvez tão intensa quanto aqui em Minas, e são países onde ela é extremamente segura. A Assembleia acertou muito ao mudar a legislação logo após a tragédia de Brumadinho, e nós temos de lembrar que o que nós estamos fazendo é desburocratizando. Desburocratizar não quer dizer deteriorar, não. Hoje nós temos acesso a nossas contas bancárias em vez de irmos ao banco lidar com papelada, e isso não significa que ficou menos seguro, talvez até tenha ficado mais seguro. Então uma coisa não entra em conflito com a outra. Você pode ser professor, corrigir as provas dos alunos que fizeram a prova ontem, dar as notas hoje, e pode ficar arrastando um mês. Isso não quer dizer que a prova foi melhor corrigida, não. Eu quero dizer que você tem um sistema que funciona melhor. Governador, nós recebemos agora há pouco uma mensagem do nosso ouvinte Jean Pierre, ele que se identifica aqui como engenheiro recém-formado. Ele está pedindo para que a gente pergunte ao senhor sobre a retomada das grandes obras no estado, se há previsão para essa retomada, uma vez que, segundo ele, poderia engatilhar a geração de empregos justamente para essas pessoas que são recém-formadas. E nós recebemos há alguns dias o presidente do CICEPOT, o Sindicato das Indústrias de Construção Pesada, e ele falou que o CICEPOT estima que há apenas em obras paradas R$1 bilhão em Minas Gerais e que a expectativa de investimento do governo de Minas para o ano que vem é 0 ou não existe. Qual é a expectativa? Vai haver investimento? Não vai? A expectativa é para o ano que vem ou para 2021? Thalita, falar em novas obras, eu diria que está totalmente fora de cogitação, até porque em Minas nós temos 2.000 canteiros de obras paralisados. Obras que foram paralisadas há 6 anos atrás, há 5, há 4, há 3, tem todo tipo aí de idade. E o que nós já fizemos foi passarmos para os deputados federais e estaduais um catálogo dos projetos mais relevantes para o estado, para que, através de emendas parlamentares, nós venhamos a ter ajuda
para concluirmos essas obras que terão mais impacto no dia a dia, na vida do cidadão e também no setor produtivo. Estamos sim trabalhando para que venhamos a ter condição de investirmos, mas hoje um estado que não consegue ainda pagar a folha de pagamento em dia, que tem restos a pagar de mais de 30 bilhões de reais, infelizmente é um estado, nós temos de sermos realistas, que não terá condição de investir. Mas estamos negociando com a empresa Vale a compensação pelos danos da tragédia de Brumadinho e com certeza entrarão alguns investimentos, mas é algo que ainda está em análise, em estudo, mas com certeza devemos estar anunciando nos próximos meses um pacote onde a empresa estará compensando o estado pela tragédia que foi causada no dia 25 de janeiro. Governador Romeu Zema, nossa ouvinte Irene, da cidade de Contagem, cidade vizinha aqui a BH e ao nosso Mercado Central, de onde fala a Super a partir de hoje, ela está perguntando aqui sobre a privatização da CEMIG. E eu pergunto para o senhor, vou além daquilo que ela quer saber, enfim, ela faz uma pergunta geral sobre esse assunto da privatização da CEMIG. O senhor arriscaria quando é que a CEMIG vai ser privatizada, já que essa é uma bandeira do seu governo? Rodrigo, data nós não temos. Nós sabemos que a dependência do legislativo torna esse processo um tanto quanto não previsível, tal como foi com a reforma da Previdência em Brasília. Algumas pessoas falavam que seria em maio, outras em junho, e ela acabou saindo aí no final do ano. Mas nós temos de lembrar que a CEMIG, infelizmente, não é mais a mesma CEMIG dos anos dourados. A CEMIG dos anos dourados pertencia a um estado que tinha recursos para investir e hoje, infelizmente, nós temos um estado que exauriu a empresa financeiramente, que a deixou sucateada. Hoje, diversas regiões do estado, não estou falando de empresas não, existem muitos bairros em algumas cidades que têm frequentemente apagões ou queda na voltagem, provocando danos em equipamentos. Eu tenho rodado o estado de Minas e critica a situação, falando que a empresa não deve ser privatizada e que isso é mentira. Quem vive aqui trancado num gabinete, num ar-condicionado e não enxerga essa triste realidade. A realidade é que a empresa está sucateada, precisa de 21 bilhões de investimento, o estado não tem esse recurso e para poder colocar a vida dela em dia, nós temos que fazer opção. Ou ela vai ser privatizada ou ela vai continuar sendo uma empresa que não atende adequadamente. Apesar de no meu governo nós não estarmos tirando nenhum recurso da empresa como aconteceu anteriormente. A CEMIG pode se tornar uma grande empresa com um grande investidor. Isso vai ser ótimo para quem trabalha lá, porque ela vai aumentar o número de funcionários, vai promover quem está lá e vai ser excelente para o mineiro, que vai passar a ter uma empresa mais ágil e que vai atendê-lo com muito mais eficiência do que tem acontecido ultimamente. Minas poderia estar produzindo muito mais. A semana passada eu estive em Patos de Minas, devo estar postando essa semana uma cena lá com agricultores que poderiam estar produzindo 20%, 30% a mais. Não produzem porque não tem energia elétrica disponível. Hoje é um entrave ao desenvolvimento. E para concluir esse assunto, existe ainda uma questão de ética aí. Se você tem 5 carros e está devendo alguém, eu recomendaria que você vendesse 1, 2 carros e pagasse as suas dívidas. O estado deve muita gente, inclusive os funcionários públicos, e na minha concepção tem obrigação de colocar em dia, mesmo que tenha de vender aquilo que ele tem. Governador, nós recebemos agora também uma pergunta do nosso companheiro, o Thiago Nogueira, ele que faz parte da equipe de esportes da Sempre Editora. Ele pede para perguntar ao senhor sobre os contratos de concessão dos estádios Mineirão e Independência, porque o estado prometeu avaliar esses contratos. Qual é a situação atual? Thalita, a nossa controladoria, já junto com a AGE, que é a área jurídica do estado, já fez um levantamento desses contratos.
E esses contratos não nos resta outra alternativa a não ser cumpri-los. Caso eles venham a ser suspensos, questionados, o Estado vai ter em algum momento de pagar uma dívida que não compensa. Então, vamos continuar cumprindo os contratos. Eles foram feitos extremamente amarrados e eu diria longe de serem bons para o Estado, mas não é por causa disso que nós vamos conseguir desfazer. Se nós desfizermos e a outra parte entrar na justiça, ela vai ganhar e será pior. Eu sei que o senhor tem que deixar o estúdio agora por volta das 8h45, mas dá tempo de fazer uma última pergunta antes da nossa hora do bate-pronto, governador. Vamos lá, Rodrigo. O senhor tem dito, e já ouvi dizer mais de uma vez, que o alinhamento do seu governo com o governo federal, com o governo do presidente Jair Bolsonaro, na pauta econômica, ele é total. Mas, ao mesmo tempo, na semana passada me chamou a atenção uma notícia, governador, de que uma agência de classificação de riscos apontou que a instabilidade política causada muitas vezes por algumas declarações consideradas infelizes por parte do presidente, dos filhos dele, declarações polêmicas e tal, tudo isso foram fatores que causaram essa guerra partidária e que geraram, inclusive, o fato de uma nota de investimentos do Brasil não ser alterada. Poderia ter sido melhorada, mas isso contribuiu para esse cenário da nota ser mantida no patamar em que estava. O que o senhor pensa dessas declarações, já que talvez, e por aquilo que a gente acompanhou na semana passada no noticiário, essas declarações consideradas infelizes influenciaram até mesmo o cenário econômico, já que uma nota de investimento de uma agência internacional é algo que, de fato, tem que ser vista com atenção pelo governo. Rodrigo, eu concordo com você totalmente. Nós temos de lembrar que a presidência de um país, o governo de um estado, é quase que uma instituição. E você, muitas vezes, não pode estar emitindo opiniões de ordem pessoal, opiniões sem analisar com mais profundidade as questões, porque isso pode acabar causando um ruído enorme e problemas exatamente como o que você mencionou. E nesse ponto, acho que nós mineiros ficamos com vantagem, porque nós somos mais comedidos. E nós sabemos que cautela e caldo de galinha não faz mal para ninguém. Vamos para a hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas também objetivas. Combinado, governador? Combinado, Thalita. Para começar, governador, público versus privado. Público. Saúde, educação e segurança. Como melhorar? Melhorando, reduzindo as despesas do Estado e o tamanho do mesmo. O Partido Novo nas eleições de 2020. Foi uma grande surpresa. João Amoedo. Uma ótima pessoa. Vou retomar o Partido Novo nas eleições de 2020, porque o senhor entendeu como se fosse a pergunta nas eleições de 2018. Vamos prever o futuro, governador. Exato. Essa eleição de 2020 ainda está sendo construída. Cabe ao partido e não a mim fazer aí as costuras. Constituição de 1988. Uma Constituição boa, mas que precisa e carece de aperfeiçoamentos. Qual o melhor período, de 64 a 85 ou de 85 até hoje? Com certeza de 85 até hoje. Mercado Central. O melhor ponto para se visitar em BH. Até onde vai Romeu Zema na política? Já parou para pensar? Ainda não, estou muito envolvido, trabalhando muito, o futuro dirá. Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, do Partido Novo, foi o nosso convidado hoje aqui no Café com Política. Muito obrigada pela presença do senhor governador, é muito importante para a gente tê-lo aqui, tirar as dúvidas dos nossos ouvintes, principalmente aqui no Mercado Central, onde a